Sejam bem-vindos ao Conectados pela Facamp, um podcast para a gente contar a história desses 25 anos, a trajetória profissional dos alunos e a constante evolução da Facamp. Sou Daniel Rossi, empresário, economista e aluno da primeira turma da Facamp. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Diego Ramiro, aluno de RI. Formado quando, Diego? Formei em 2007, eu sou a segunda turma de RI, eu entrei em 2004. Muito bom. Diego, pessoal, é empresário, fundador, sócio fundador da Miura Investimentos e vai contar um pouco para a gente sobre essa trajetória profissional, como ele chegou onde ele está hoje, a Miura de uma forma geral e o que antecedeu antes de você virar empresário. Diego, por favor. Bom, primeiro, Daniel, obrigado, acho que mais do que um prazer estar aqui, acho que é uma honra, né? Te passa na cabeça aqui quando você me convidou, todos esses anos todos de Facamp, parece que já foi tanto tempo, mas marcou tanto, então sempre voltar aqui à casa que me formou é uma delícia, então obrigado pelo convite primeiramente. Eu que agradeço profundamente, porque a gente compartilha de fato, né, desse carinho, desse sentimento por quem nos ajudou tanto nessa caminhada, né? Exatamente. E assim, acho que a Facamp, ela tá na minha vida desde antes de eu entrar na Facamp, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar o nome da instituição foi meu avô. Olha. Ele falou: filho, você não vai estudar em São Paulo, não vai fazer nada, você vai estudar na Harvard brasileira. Ele usou essas frases mesmo para mim lá, ainda em 2003, quando estava a época do vestibular. E aí entrei aqui, de fato, eu falo, acho que hoje eu sou muito grato. Então, entrei, conheci a Facamp lá no comecinho dos anos 2000 e o meu sonho desde pequeno sempre foi ser diplomata. Sempre quis ser diplomata, né? Família, Pô, a minha família é da área interessante. da construção civil, nada a ver com o mercado financeiro, então, e eu queria ser diplomata. E naquela época, quem estava com um curso muito bem voltado para diplomacia, bem no começo ainda que era o curso da Facamp. Fui olhar vários outros cursos, mas o que me chamou muita atenção aqui era que aqui não tinha um viés só político, mas tinha muita parte de economia, que sempre me agradou muito. Porque a gente sabe, jovem com 16, 17 anos não sabe o que quer ser. Né? E assim, tá bom, quero ser diplomata, mas que faculdade eu faço para ser diplomata? E entrei na Facamp por conta do curso de RI, adorei. Passei no vestibular, eu lembro que eu vim aqui e já nos primeiros dias de instituição, primeiro que a gente, quando sai do colégio, a gente não sabe o que é o mundo universitário, né? Não tem essa ideia. Mas aqui me Exatamente. chamou a atenção porque, de novo, do profissionalismo e do grau de exigência que eu ia ter nos próximos anos. Isso me chamou muita atenção. E o pessoal, quando ouve em faculdade, muita festa, muita coisa. Mas, claro, como toda universidade tem, mas o que me chamou muita atenção, Daniel, foi a carga, o nível dos professores e a exigência. Falei, opa, não vai ser brincadeira. Então, eu lembro que desde o primeiro dia, o pessoal fala nerd, ou enfim, outra, né? Mas eu me dediquei muito aqui no curso para ser, no caso, queria ser diplomata e sempre me ajudou. Só que aí comecei em 2004 na Facamp como aluno de RI, ou internacionalista, como nós gostamos de dizer. Ajudei a fundar o ENERI, que era o nosso Aham. Atlética de RI, então, tanto é que o símbolo é um rinoceronte, porque é de RI, né? Por isso que é o símbolo. Então, sempre como primeira e segunda turma, a gente estava muito ligado a isso. Só que no segundo ano de faculdade, qual que é você sabe como que o jovem é? Ele é ansioso, e a Facamp tinha um defeito. Era integral, ainda era integral. O que o cara quer? Quer estagiar. Eu falei, não, preciso arrumar algum emprego, querendo ajudar a pagar as contas, né? Já se achando adulto. Aham. Falei, não, já sei o que eu vou fazer, já que não dá tempo para estagiar. Naquela época eu estava começando algo sobre home broker. Então eu falei, já sei. Já que eu não vou estagiar, vou começar a entender como que é investir em ações, pegar um pai trocínio, mãe trocínio ali, um dinheirinho e, acho que não pode deixar gravado, cheguei atrasado em algumas aulas, para não dizer que porque estava no laboratório, eu brinco que no segundo ano eu fui picado pelo tal de Ibovespa, falei, opa, quero estudar também agora mercado financeiro. Então comecei assim a minha vida, entrei por RI, mas acabei fazendo uma diplomação aqui na faculdade. Você fez a bidiplomação em economia. Economia, E economia. no segundo ano, então, você foi para o laboratório. A Facamp disponibilizava aqui o quê? Uma mesa de operações? Não, na verdade, a própria origem da Facamp tem sócios fundadores Aham. que vieram no mercado financeiro, como todo mundo sabe. E tinha um dos laboratórios, na época era patrocinado pela BMF, É Bovespa. exatamente esse E laboratório. era um laboratório de informática. E aí, junto com um colega de classe, pesquisando
Fomos de tudo, fomos no Sebrae fazer curso para importar, exportar. Não, descobrimos, por conta do laboratório da BMF, o tal do home broker. Aí eu fui picado pelo Ibovespa e falei, não, agora eu amei isso daqui, eu quero entender que raio é isso, mercado financeiro. Não abandonei o curso de RI, porque poderia ter pensado em trocar, mas eu gostava muito. E hoje, depois a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sair um pouco do mundo acadêmico, mas hoje, se eu tivesse que escolher uma das duas faculdades, o que mais me ajuda no meu dia a dia, com certeza é a faculdade de Relações Internacionais, pela visão, primeiro acho que pelos professores, eu brinco, eu dei sorte de pegar professores assim, excepcionais, né? Aula com Beluso, algumas aulas com Beluso, né? Algumas disciplinas, mas a visão holística que o RI dá pra gente é fundamental. Você entender por que que hoje uma guerra em Israel, isso vai afetar as ações de tal empresa aqui no Brasil. Isso só a economia em si não te dá, porque não há números. Essa visão holística, de fato, você entender que um acontecimento ali gera impacto, ser um generalista, porque no fundo o Relação Internacional você acaba sendo um generalista de vários temas, não se aprofunda muitos em algum específico, aí você vai fazer uma especialização em alguma determinada área, na área mais política e econômica, que no meu caso a especialidade foi a economia. Depois te conto que me ajudou muito para conseguir meu primeiro emprego antes de empreender, mas aí eu quis fazer o curso de Relações Internacionais. Como a faculdade não me permitia estagiar, o que eu fiz? Eu comecei a antecipar disciplinas do curso de Economia. De Economia. E a minha diplomação, eu em 4 anos me formei em RI, e com mais 1 ano eu já estava diplomado em Economia também. Então, em 5 anos, que geralmente é um curso natural de engenharia, eu já estava com a formação de RI e de Economia. Bom, dedicado mesmo, né? Porque além de se dedicar de forma, né, integral para o curso de RI, você antecipou as matérias, né, as cadeiras Isso. ali de economia, fazendo toda essa operação de home broker, se apaixonando cada vez mais por ela. E aí mais um aninho completou, saiu com os 2 diplomas daqui. Isso. E com toda essa oportunidade que a Facamp ela traz nas outras, vamos botar, nas outras instituições da vida acadêmica, né? Você colocou ali a Atlética, como isso é importante, que promove outros espaços de relacionamento com outras faculdades, enfim, mas também começa com que a gente faça as relações com a própria faculdade, com os outros alunos aqui dentro. Como é que foi a tua trajetória aqui dentro da Facamp nesse ambiente? Você ia para as festas também ou só estudava? Dava tempo? Muito pouco. Eu ia em algumas. Fui pelo menos 1 ou 2 por mês. O pessoal falava que isso era muito pouco, né? Mas 1 ou 2 por mês era muito pouco. Era muito pouco. Eu só ia nisso, sempre fui muito mais caseiro, mas sempre participei muito de todos os eventos que a faculdade me permitiu. Então, não tanto nas festas, mas eu lembro que a Facamp... Eu lembro um slogan que a gente usava muito aqui, é o profissional de elite. E o que significava para mim, naquela época, ser profissional de elite? Diferentemente de uma instituição que só está olhando para o ensino, ela sempre teve o viés profissional como o ponto final. Eu tenho que te formar para o mercado, né? Eu percebia isso já nos primeiros... Talvez no primeiro ano não, porque novo a gente é cru, né? Cru. Mas depois você conseguia ver isso. Eu digo porque até no segundo ano ainda... O meu foco era a diplomacia, a faculdade, via as atléticas, a gente participou de eventos chamados AMUN, não sei se hoje eu vou falar, AMUN, que são simulações da ONU, organizadas pelas próprias Nações Unidas, que a Facamp muito tempo foi membro. Então eu fui enviado como aluno da Facamp para Brasília para representar em eventos. Então, e é na prática, você quer ser diplomata? Como que é na prática? Vai lá, fica no Itamaraty. São pequenas coisas que a faculdade permite. Dá ferramenta para todos. Todo mundo ia? Não. Mas te permitiu fazer isso. Então eu lembro que nos primeiros anos essa questão de profissional da elite sempre me trouxe... Claro, a gente brincava muito na sala de aula, tem que estudar porque não é fácil passar, que média é mais alta que o normal. Então sempre a régua na Facamp foi muito alta e as possibilidades extra-curso me dava acesso, não talvez o que eu queria na época, que era estagiar, mas indiretamente eu estava conectado ao mercado de trabalho e via essas parcerias, que para mim hoje é o diferencial. Cara, isso é algo que a gente consegue, aquilo que você colocou, a gente consegue perceber algumas coisas quando a gente amadurece um pouco mais, né? Esse lema profissionais de elite, na verdade, sempre foi o lema da Facamp. Né? Não é da elite, é transformar em profissionais de elite. Exatamente. Esse é o grande ponto, porque toda essa vida universitária que a Facamp assiduamente trabalha para oferecer aos seus alunos oportunidades de desenvolver competências multitask,
Porque hoje, em qualquer empresa, sendo um executivo ou empresário, a gente encara problemas diariamente que se a gente não tiver o que ela sempre fez com a gente, e hoje é dado no mercado como expressão em inglês, que é o soft skills, né? É isso. Soft skills e o multitask, cara, dificilmente você consegue obter sucesso na sua vida profissional ou na sua carreira como empresário, né? Então, esses pontos advêm, claro, desse sarrafo mais alto, né, de realmente precisa se esforçar aqui para que você vá progredindo dentro desse processo, mas mais do que isso, o que isso faz com a gente nos ensina a pensar, nos ensina a extrapolar possibilidades, quais são as alternativas para a gente resolver um determinado problema, e até mesmo, cara, começar a fazer algo que o brasileiro faz muito pouco, que é planejamento. É isso. A Facamp nos ajuda muito a planejar as ações principais de uma empresa ou de um processo crítico que a gente vem enfrentar. E você falou do Amun, né, o FAMUN. Conversei com o professor Sabatini há pouco tempo, a gente falou exatamente isso. Isso é um dos elementos dentro dessa vida universitária que está à disposição aqui dos alunos, não necessariamente só, né, que queiram seguir a vida da diplomacia, mas que aqueles que querem de fato conhecer quais são os grandes problemas do mundo, como é que a gente encara isso de forma global, né? É isso. E te inserir numa forma ainda não tão direta como estagiando ou trabalhando, mas de uma forma acadêmica. Então, você indo de fato para a realidade, mas com uma visão muito mais de aprender, sem a responsabilidade. A gente sabe, hoje, você é empresário, eu sou. Quando você contrata o estagiário, você não quer sugar nada dele. Pelo contrário, você sabe que você vai dedicar para ensinar. Certo? Ele não, então, Exatamente. e quando eu vou para o mundo via essas outras atividades extracurriculares, isso me permite já ir com a cabeça, eu não preciso entregar, eu preciso aprender. Então eu sempre fui com essa visão de aprender, para que na hora eu saísse, aí saí, completei meu ciclo na faculdade, aí sim, agora eu posso de fato entregar alguma coisa para onde eu for trabalhar. Isso é muito bacana. Que legal. E Diego, você sabe uma coisa, ouvindo você falar, que eu lembro muito aqui quando eu converso com diversos alunos da faculdade, cara, como a gente tem um grupo de empresários que tiveram muito sucesso como alunos que se formaram aqui, né? E eu tentei trazer esses elementos, né? Alguns, obviamente, seguiram numa vida familiar, assim, de empresas familiares, Perfeito. então já seria uma sucessão natural, foram para algumas empresas antes, né, adquirir um pacote prático, exato. Mas tanto eu quanto você, né, a gente seguiu caminhos distintos da nossa família. Exatamente, né? exatamente. E eu também, eu comecei como executivo, né, fiz programas de trainee, e depois desse programa fui crescendo na minha vida como executivo. Em um dado momento estava claríssimo a minha vontade de empreender, né? Faço isso há quase 10 anos hoje, tenho uma satisfação enorme em poder desenvolver novas soluções aí para o que eu faço nas minhas empresas. Mas eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória em si, como é que ela foi? Bom, acho que a minha trajetória, ela se confunde muito com a minha vida aqui na Facamp. Então, eu comentei que RI, Economia, depois que eu me formei aqui, ainda fiz MBA em Negócios Internacionais, não tão grato, mas de tão bom que foi. Não precisava fazer o MBA aqui, mas achei interessante e fiz. Quando eu saí daqui, no segundo ano eu já tinha sido picado pelo tal do Ibovespa, então não desisti totalmente do mundo de diplomacia e queria trabalhar no mercado financeiro. Mas, como muito sortudo, quando eu me formo em economia e quero ir para o mercado financeiro, crise de 2008. Todos os trainees de bancos cancelados. Né? Na minha época, o mais famoso era do Citibank. Lehman Brothers. Todos desesperados, eu queria trabalhar nesse mercado, não tinha, então encerrou. E eu, achei um trainee da Eletropaulo, que é a antiga empresa de energia de São Paulo, distribuidora, que é a CPFL, em São Paulo era a Eletropaulo. Trainee, mas não tinha para RI. Eu queria trabalhar nessa área. Para começar, eu falei, mas já sei, eu vou me entrar como economista na área de gestão e passo. E eu lembro que na entrevista, o que fez eu passar, primeiro que tinha um pouco de preconceito. Como a Facamp não é conhecida, você não vai passar no final. Hoje os examinadores só olham USP, Unicamp, tinha muito isso na minha época, porque como eu era a segunda turma formada, não tinha um histórico. E eu lembro que eu passei no treino da Eletropaulo por conta da bidiplomação. Porque eu fiquei na final, tinha, sei lá,
30, 40 candidatos. No final, eu fui escolhido porque eu já era o único dos candidatos que já tinha bidiplomação. Então, a Facamp me ajudou muito nesse meu primeiro emprego no mercado, que foi a área de gestão de energia, onde eu fiquei na Eletropaulo. Só que como eu gostava muito do mercado financeiro, e até para você conhecer um pouquinho da história, me formei em 2008 em economia, queria ir para o mercado financeiro e minha família da construção civil. Poupança imóvel era só isso que minha família ouviu falar. Nunca ninguém ouviu falar de nenhum outro tipo de investimento, derivativos, nada. Minha família tinha construído empreendimentos fora do Brasil, tinha o dinheiro guardado num banco americano. E em 2007, o gerente do banco falou para o meu avô, seu Pedro, está rendendo pouco, você não quer comprar ações de bancos americanos? Isso em dezembro de 2007. Olha isso. E eu, ainda estudante de economia, falei, não, vô, ele deve estar certo. Poxa, olha aqui, no Brasil o juros está alto, lá é tão baixinho, você está ganhando 1,5% ao ano, sei lá, vai dar cupom maior. Enfim, meu avô aplicou todo o dinheiro que a gente tinha lá fora em ações de bancos americanos, 4 deles sendo o Lehman Brothers. Então, o que aconteceu em 2008? Em agosto de 2008, praticamente 90% de tudo que a gente tinha lá fora virou pó. Perdeu. Isso me marcou muito na minha trajetória. Eu falei, poxa, saí de uma faculdade, achei que estava preparado, primeira vez, achei que tomei a decisão errada. Falei, poxa, eu fui conciliar a família com dinheiro, achei que gostava muito do mercado de ações. Isso me marcou muito. O que eu fiz? Falei, pô, já não conseguia trabalhar, estava na Eletropaulo. Falei, bom, vou montar uma empresa para ensinar as pessoas a investirem direito no mercado financeiro. XP estava começando lá em 2007, 2006, falei, vou montar uma empresa com foco educacional. Quero ensinar as pessoas, porque a gente sai do mundo acadêmico, e montei, na época, lá em 2009, a Miura Investimentos, uma empresa focada em assessoria de investimento no mercado de ações, aqui em Campinas. Eu, junto com meu irmão, foco de ensinar. Falei, o que aconteceu com a minha família, não quero que aconteça, então quero ensinar outras pessoas a fazer. Então era muito difícil, Daniel. Imagina uma empresa formada por um menino recém-formado, 23 anos, 24 anos, chegar, imagina, para um empresário e falar, deixa eu cuidar do seu dinheiro. Então eu lembro que nos primeiros anos da empresa, eu obrigava todo mundo a usar terno e gravata. Para quê? Para parecer um pouco mais formal. E uma coisa que até hoje tem na empresa e que eu trago da Facamp eu falei, como que eu compenso a falta de experiência e a falta de idade nesse meu mercado? Conhecimento. Estudo. A gente já estava acostumado a estudar tantas horas aqui na faculdade. E a empresa, quando eu montei a empresa, a gente fazia chamava Café com o Mercado. Hoje é muito comum as empresas mandar esses researches. E eu não fazia para o cliente, eu fazia para os meus assessores. Porque eu falei, todo mundo tem que chegar de manhã, tem que ler, na época era a Gazeta Mercantil. Tinha que ler a Gazeta e o Valor e fazer o que a gente fazia muito aqui, um resuminho dos principais pontos. Para quê? Porque eu falei, bom, de manhã até as 9h30, o meu assessor tem que saber tudo o que está acontecendo no mercado. Melhor forma do que fazer isso, faz um resumo das principais notícias e manda para os seus clientes. Eu fiz isso durante 6 anos, a gente fazia isso e mandar para os nossos clientes. Tinha outras researches muito mais complexos e melhores que o nosso, mas eu não fazia para o cliente, fazia para que o meu assessor ele sempre estivesse estudando diariamente o que acontece no mercado. Eu sempre falei, você compensa a falta de experiência com conhecimento e estudo. Eu falei, eu posso falar que eu não vivi isso, mas alguma coisa eu sei como pesquisar. E aí nasceu a Miura com o foco de ser uma assessoria de investimentos. E essa empresa que a gente nasceu em 2009 foi fundada por mim e pelo meu irmão, que fez Federal de São Carlos, engenheiro civil. Ele tocou a empresa da família, a consultora da família, e eu fui o patinho feio que fui para o mercado financeiro já na visão de empreender. E quando eu fiz a primeira rodada para contratar pessoas, sabe onde eu vim? Facamp. Vim aqui e falei, na época, com uma pessoa que estava aqui cuidando dessa área de estágio, falei, posso colocar aqui um cartaz, dizendo que eu estou contratando? Mandei, eu lembro, isso foi janeiro de 2009, janeiro de 2010, janeiro, fevereiro, logo que ia começar as aulas. Aí eu coloquei lá um quadro, achei, poxa, não vinha ninguém. Passou 2 semanas, recebi 35 currículos. Aí eu falei, opa, aí comecei a fazer, primeira vez 23, quase para 24 anos. Fazendo uma seleção dos alunos. E selecionamos 3 pessoas naquela época para trabalhar, sendo estagiários da Miura Investimentos. Desses 3, 2 estão comigo até hoje, ex-alunos da Facamp, hoje são sócios da Miura. Que legal. Entendem mais do que eu, se brincar, mandam mais do que eu e começaram como estagiário. Hoje, para você ter uma ideia, dos atuais sócios da companhia, 5 são ex-alunos da Facamp. Excelente.
e porque a gente foca muito em buscar profissionais daqui de dentro. Então, porque a gente conhece que hoje, pelo menos para a gente lá hoje, o que eu olho é um profissional que consegue dialogar, explicar para o cliente que o meu mundo financeiro, eu tenho que trazer a racionalidade para o que é passional. Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de ver as ações desvalorizarem. Ninguém, poxa, abrir o dia e ver um circuit break, uma bolsa caindo 10%, ninguém sabe o que é isso. Então tem que ser a racionalidade para explicar para o meu cliente isso, embasado em fundamentos. Dizer que lá a gente acerta sempre, não, mas a gente tem fundamentos para embasar as nossas decisões de asset allocation, de alocação. Então sempre foi faltada nisso. E aí a Miura nasceu sempre, o nosso mercado de assessoria, a gente tem que sempre ser preposto de uma instituição financeira. Quem me ajudou a buscar a minha primeira instituição financeira, que na época era o Banco Cruzeiro do Sul, 2 ex-diretores da Facamp. Então, assim, claro, e tudo isso, e eu sou grato à faculdade, claro que pelos méritos nossos e competências também de quem montou junto comigo a Miura, mas me ajudou a indicar. Então, meu primeiro grande banco que entrou foi indicação de 2 ex-diretores da faculdade que me indicaram para montar, que foi o Banco Cruzeiro do Sul. Então, a Miura nasceu como uma empresa de assessoria do Banco Cruzeiro do Sul. 2009 a 2012. Que legal. 2012, Bradesco se interessou pela nossa carteira e adquiriu a operação para ele. Então, a gente ficou Bradescão por muitos anos e hoje vai completar 3 anos e meio que nós somos a assessoria do BTG Pactual. Então, a Miura nasceu um escritório que eu falo aqui em Campinas, com 4 pessoas, sendo 3 Facamps e 1 estagiário da PUC na época. E hoje a gente tem 93 colaboradores, 8 operações espalhadas pelo Brasil, de Londrina a São Luís do Maranhão, praticamente aí quase 2 bi sob gestão e uma história de 15 anos de empreendedorismo aí que está sendo muito sucesso e sempre trazendo aqui ex-alunos da Facamp, eu brinco. Sempre aqui tem vaga para ex-aluno. Diego, parabéns, assim, é uma história, uma trajetória incrível. Isso deixa uma marca muito forte para mim. Claro, acho que a faculdade ofereceu ao nosso centro universitário, né? Hoje Facamp, o centro universitário, essa é uma grande conquista, mas ela deu total condições para que a gente buscasse essas outras competências além da teoria do curso. E um ponto importante, depende muito da gente. Claro. Isso não é feito, simplesmente a faculdade não vai fazer uma mágica aqui e te transformar. Depende muito da gente. E o que eu vejo é que ela consegue botar isso de uma forma que estimula seus alunos. Por isso que a gente vê hoje 99% de nível de empregabilidade, 75% dos alunos que se formaram aqui com mais de 5 anos ocupam liderança executiva de grandes empresas. Então, esses pontos são importantes, né, para que todo mundo conheça na hora que você estiver pensando o que eu vou fazer da vida, porque independente do curso que você faça, a Facamp ela acaba te preparando para encarar de fato a tua vida profissional, né, dando essa base para você. E eu acho que um ponto importante, e eu vou fazer o convite para ele agora, que ele conhece bastante essa dinâmica que a gente vem conversando há algum tempo, dia 14/8 nós vamos fundar então a Alumni, a Associação dos Alunos da Facamp, aqui na nossa feira de carreiras, tá? E eu conto com a tua presença e, claro, com o maior prazer, fazendo parte dessa nova jornada que nós estamos cada vez mais botando todos os alunos que aqui já se formaram, que estão aqui ainda, para ganhar cada vez mais massa nessa comunidade que tem tanta troca entre alunos, entre a faculdade, e explorar isso ao máximo. Não, eu agradeço, com certeza estarei aqui dia 14, Daniel. Assim, como eu disse para você, acho que eu poder retribuir tudo que a Facamp fez por mim hoje, para mim é mais do que gratificante, é um prazer mesmo estar aqui. Eu te agradeço pelo convite, dia 14 com certeza eu vou fazer parte. Muito obrigado. Diego, muito obrigado pela tua participação hoje. Eu que agradeço. A gente se encontra dia 14 então. Show. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.